Então vamos lá, o que que a gente podia falar um pouquinho? Tem a parte cognitiva e a parte emocional, que eu acho que é bem importante, né, nesse processo do isolamento e tudo. Vou chegar minha câmera para trás, para vocês me verem melhor. Vou deixar a parte cognitiva com você, que é a sua prática. Tá bom. Tu pode começar? Pode falar? Pode. Pode começar. Então, primeiro essa questão, né, é importante a gente dizer que essa questão do isolamento social foi algo muito abrupto, né? Ninguém foi preparado para isso, ninguém estava esperando, e aí modificou toda a rotina. Rotina familiar, rotina no trabalho, escola, e tudo isso gerou uma modificação que a gente não estava aguardando, né? E aí, de repente, dentro de uma casa, junta todo mundo, né? E junta as crianças. Como é que ficam esses pais com as crianças? Todo mundo está reclamando, né? Da questão da rotina, da questão da escola, porque aumentaram as responsabilidades dos pais. Fica todo mundo em Exatamente. casa, não tem, né? Não tem mais para onde ir, não tem um shopping, não tem uma praça, não tem a casa do avô e da avó para visitar. E aí, como é que ficam essas crianças? É aí que entra a nossa conversa, né? O modo de pensar dos pais sobre essas crianças. A gente não pode pensar que a criança ela é um mini adulto. Então, que ela vai conseguir refletir sobre a situação que a gente está passando como um adulto reflete. Na verdade, até o pai e a mãe, né, até nós adultos, nós não estamos entendendo bem o que está acontecendo, o que dirá essa criança. Exatamente. Então, não é verdade? Então, o que a gente pode começar a falar? Primeiro que a criança ela não é um mini adulto. Ela não está entendendo como a gente está compreendendo e ela não pensa, sente e age como a gente sente, pensa e age como um adulto, né? A gente pode dividir a infância em três fases. A primeira infância, que é de 0 a 2 anos, onde essa criança ela está adentrando no mundo ainda e a aprendizagem dela é sensório-motora, então ela precisa muito tocar, sentir. Por isso que as crianças de 0 a 2 anos elas precisam muito botar as coisas na boca, né? Elas precisam tocar, elas precisam sentir tudo. E aí os pais, a irritação dos pais pode estar aumentando, porque o pai e a mãe, eles querem que a criança fique ou quieta, né? Ou que eles falam alguma coisa e a criança não está obedecendo, mas na verdade faz parte do desenvolvimento dela. Eu tive até uma situação aqui em casa, aproveitando, né, a parte da experiência da maternidade, em que uma vez eu coloquei uma panela e estava suja, então eu botei de molho e botei no chão da cozinha. E aí eu saí. De repente eu ouço um barulho de panela mexendo no chão. Quando eu vejo aquela água suja entornada na cozinha. E aí eu pensei, nossa, já deu até vontade de brigar, né? Eu falei, Henk, sai daí, Henk, por que você fez isso? E ele rindo da situação. E aí eu entendi, eu falei, nossa, para ele é uma situação completamente diferente. Eu sei que ele não poderia tocar ali, mas ele precisa tocar, ele precisa sentir, ele precisa experimentar como um pequeno cientista, sabe? E aí, qual foi a intervenção que eu fiz? Não deixei mais nada no passo em que ele pudesse pegar. Então, por exemplo, uma dica para pais que têm crianças pequenas é: retira do ambiente aquilo que você não quer que o seu filho toque. Porque isso aí você vai já eliminar um aborrecimento, uma irritação para você. Preze a sua saúde mental nesse momento, sabe? Então, retira do ambiente. A segunda fase em que a criança ela passa é de 2 a 7 anos. Então ela começa a ter um pensamento que é
pré-operatório. Então, ela precisa ainda do concreto, mas ela já começa a surgir a linguagem dela, começa a representar as coisas que ela vê, então começa já a representar nomes, pessoas, lugares, e isso dá certa autonomia para ela, dá um certo poder. E aí entra a fase da birra, né? Aquela fase que a gente chama também da desobediência, que na verdade ela está adquirindo um certo poder, uma autonomia, e ela quer mostrar que ela já está dentro dessa, que ela tem essa liberdade, esse poder, e ela vai querer pegar essa limitação até o final. Então é aquela fase em que os pais chegam e falam assim: criança, toma um banho. E aí ela fala: não, 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 não. O Henk faz assim, ele tá com 2 anos e 8 meses e eu falo: vamos tomar banho? Ele: não, não, não. E se sente o dono da situação, né? É a Então, parte da autonomia mesmo, né? exato. E aí os pais podem estar pensando: nossa, mas onde é que está o meu filho que era tão doce, tão obediente, que eu falava com ele, ele obedecia, agora não obedece mais, eu falo e ele faz o contrário do que eu estou dizendo. A mudança de comportamento, né? E isso é típico da fase, isso é típico da idade. Só que aí a gente Gabi, pensa: o que aconteceu? você Pode falou falar. aí da primeira idade, que é essa coisa da experimentação, e a Tatiane falou aqui que a filha dela tá com 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, 1 ano e 7. 1 ano e 7 meses, tá pintando 7. Porque deve estar nessa fase de pegar tudo na boca, de testar tudo, né? E aí o pai e a mãe ficam preocupados achando que vai engolir, que não sei o quê, e só tá experimentando texturas, porque é assim que incorpora o conhecimento. A informação da criança vem a partir dessa coisa oral mesmo, dessa coisa de textura, né? Exatamente. Exatamente. E a gente pensa assim: nossa, por exemplo, quando a criança ela pega alguma coisa e taca no chão, a gente está pensando que ela está nos desafiando. Mas na verdade, nessa fase do sensório motor, ela está descobrindo como o mundo funciona. Então, por exemplo, para nós adultos que temos um raciocínio lógico, a gente pensa: não, essa criança ela está me desafiando, ela está me desobedecendo. Eu digo para ela não fazer, ela vai lá e repete o ato, ela taca o copo no chão, ela taca a bola no chão. Mas na verdade a criança está assim, o pensamento da criança, né? Uau! Olha só o que que acontece quando eu pego isso aqui e taco no chão. Olha o barulho. Ah, caiu no chão. Isso é divertido. Isso é legal. E aí ela vai lá e repete, porque é por tentativa e erro. É um pequeno cientista, né? Como a literatura chama, é o pequeno cientista. E aí quando a gente começa a compreender que essa criança, ela não tem o mesmo pensamento que a nossa paciência também começa a aumentar. Então, o nosso modo de agir com a criança, ela começa a modificar, porque a gente compreende que ela não está nos desafiando e que ela não pensa como nós adultos pensamos. E isso é importante, a gente perceber que a criança, né, nas fases de vida que ela tem, ela não pensa como nós adultos. Isso é E eu acho importante, importante porque E eu acho importantíssimo a gente salientar aqui para muitos pais que nessa fase aí que a criança está com de 2 a 3 anos, que é a fase que Erickson vai descrever como a fase da autonomia versus vergonha, né? O que acontece nessa fase? Se essa criança é reprimida, os comportamentos dela são muito reprimidos, são o tempo todo, não, não faz, não, toda hora tendo alguém brigando com essa criança, ela também, na outra fase, ela vai ser uma criança que não vai ter confiança, né? Então, ela vai ser uma criança mais tímida, ela não vai desenvolver autonomia, ela vai desenvolver essa timidez. E aí, quando ela for para essa fase de iniciativa versus culpa, ou seja, da criança que faz escolhas conscientes, ela vai ser aquela criança que o tempo todo não escolhe porque tem medo da punição, porque se sente culpada, porque se sente envergonhada, né? E aí, o que a gente está dizendo aqui não é nem que não é para chamar atenção, não é para trazer consciência da criança, mas é a forma como se faz isso.
né? Porque às vezes a gente briga muito impulsivamente, a gente meio que reprime aquela criança, e aí a gente cria uma criança tímida, envergonhada, omissa, que fica quietinha no canto, que tudo tem medo. Porque ela foi reprimida nessa fase que ela estava adquirindo a autonomia dela, na verdade, né? Isso, porque para ela é uma experimentação, né? Para ela é uma brincadeira, ela não tem essa lógica que a gente tem, né? Então, passando dessa fase, na verdade a gente falou muito de 2 anos, né? Mas essa fase de 2 a 7 anos, que é esse que o pensamento ele é pré-operatório, a criança ela tem um raciocínio muito egocêntrico. Também tem aquela fase, né, que a criança ela não quer dividir o brinquedo, ela não quer dividir as coisas. E a gente fala, nossa, como você é egoísta, não faça isso. Mas na verdade essa criança não é egoísta. É porque ela está numa fase egocêntrica, onde ela só enxerga o ponto de vista dela. Ela não enxerga o ponto de vista do outro. Então, a atenção dela está voltada para os interesses dela. Então, quando ela brinca, tanto que as crianças nessa fase, né, elas podem estar juntas, mas você pode perceber que a brincadeira ela é individualizada. Porque é na outra fase em que ela começa a aprender essa questão de brincar com o outro, cooperação, que é a fase do operatório concreto. Onde essa fase é onde o egocentrismo da criança baixa, né, vai diminuindo e vai entrando um outro tipo de pensamento em que ela consegue enxergar outros pontos de vista. Então, a criança de 2 a 7 anos, ela enxerga tudo da forma como do ponto de vista dela. Ela é o centro das atenções, né? Então, ela tem uma lógica simples e é do particular para o particular. Por exemplo, uma criança ela pode ver, por exemplo, de 4, 5 anos, ela pode ver a mãe arrumando a casa porque vai receber uma visita. Na próxima vez que ela vir essa mãe arrumando a casa, ela vai pensar que vai receber visita. Ela não consegue generalizar esse pensamento, porque ela não está madura neurologicamente para essa fase. Então, ela pensa do particular para o particular. E é engraçado que nessa fase a gente ouve muita coisa engraçada da criança, né? E ao mesmo tempo a gente pensa assim, nossa, como é um pensamento simples, puro, inocente. É porque o tipo de pensamento dela é um pensamento mais simples mesmo, faz parte da idade. Entende, Larissa? Exatamente. E ela fala também de um ponto de vista de como se a gente soubesse o que ela está pensando, né? Então você pergunta alguma Exato. coisa para essa criança e ela fala, você pergunta assim, mas o seu pai tá onde? Ué, ele tá trabalhando, você não sabe? Como se a gente tivesse que saber o que ela já sabe, né? Ela não tem essa coisa. Principalmente nos 3 a 4 anos. Por isso que a criança ela começa a desenvolver a questão da mentira depois dessa fase, com uns 4, 5, porque na cabeça dela, tudo que tá na cabeça dela, a outra pessoa tem que saber, tem a obrigação de saber o que ela tá pensando. E não é bem assim, né? A gente não sabe. Isso me lembra muito um outro exemplo, em que, por exemplo, se você estiver lendo um livro, né, um pai ou uma mãe está lendo um livro, a criança está vendo um livro e aí ela vai mostrar algo para o pai e para a mãe, só que ela não vira o livro para o pai e para a mãe, porque ela está pensando que o adulto está vendo da forma como ela está vendo. Então ela não tem essa noção de que tem que virar o livro para mostrar, ela está falando, o livro está aqui, o pai não está vendo o livro, mas ela está pensando que o pai e a mãe estão vendo o livro. Né? É essa visão que a criança tem, de 2 a 7 anos de idade. Então, uma dica para quem tem filhos com 2 a 7 anos de idade dê orientações curtas, objetivas e simples. Não pensa que você vai falar para essa criança dando uma orientação muito complexa e que ela vai entender como você entende, porque essa criança não vai entender. Ela precisa muito do concreto. E outra coisa também é, por exemplo, quando a gente fala que tal coisa não pode.
essa criança aí nessa fase dos 5, 6 anos, ela vai perguntar, mas por que não pode? Aqueles famosos porquês que a gente tem acertado da criança, né? Que começa com 3 anos e vai até... E não adianta a gente falar assim, por que não? Porque eu não quero, porque você não está explicando nada. Então você não vai dar nenhuma explicação complexa, mas você também tem que dizer um motivo, tem que ser concreto o motivo, porque ela não pode, sei lá, botar o dedo na tomada. Por que ela não pode pegar a panela em cima do fogão? Porque se você fala não pode porque eu não quero, ela não está entendendo o que você está dizendo. E aí ela vai testar isso daí também, né? Por que não pode? Porque ela fica naquela dúvida. Então também tem que ser tudo muito concreto para a criança. Não dá para deixar no âmbito da abstração. Tem que falar exatamente o que você quer. Exatamente, ela ainda não tem essa capacidade de um raciocínio abstrato. Então, por exemplo, falando do isolamento, né, dessa questão do coronavírus, a criança, ela não compreende o que está acontecendo. Na verdade, a gente também, né? Só que a gente tem um pensamento mais lógico, mais dedutivo, hipotético. A criança não. Então, por exemplo, uma forma da gente tentar explicar para a criança sobre essa questão do vírus. Recursos lúdicos. Tem que ser através da brincadeira, tem que ser através de algo concreto, para que ela possa entender. Eu vi um exemplo na internet que o pai colocou água num prato e colocou pimenta do reino, pode ser um orégano, aveia, e aí pediu para a criança colocar o dedinho. Quando colocou o dedinho, né? Aí falou, agora tira o dedinho. Aí a pimenta do reino estava toda no dedinho. Aí falou, agora vamos ali em outro potinho com detergente. Aí colocou a mãozinha ali como se estivesse lavando a mão. Aí limpou, aí fala, bota de novo aqui nessa água com orégano, pimenta do reino. Colocou. Quando colocou, a pimenta do reino, né? Ela se espalhou. E aí o pai conseguiu explicar que a criança precisava lavar a mão para que ela pudesse ter menos riscos de pegar aquele vírus, porque o vírus, né, vai embora. Então, ou seja, através do lúdico, fica muito mais fácil a compreensão dessa criança. A gente não precisa ficar colocando na cabeça da criança de que existem muitas mortes, de que vai para o hospital. Você não precisa colocar esse medo na criança, porque você vai começar a trazer sentimentos nela que depois não vai conseguir intervir somente nessa conversa, porque você ou está assistindo muita TV em casa e deixa a criança assistir também, ou fica o tempo inteiro também falando sobre o assunto de uma forma muito negativa. A criança, ela começa a absorver isso, ela não entende na lógica, né? Como a gente entende, mas ela começa a absorver esses sentimentos, esses comportamentos dos pais que estão também com dificuldades de passar pela situação. Porque, na verdade, por exemplo, na abordagem que eu trabalho, a TCC, a gente costuma dizer que não é a situação que traz algum problema para nós, mas a interpretação dessa situação. Então, você adulto, você pai, mãe, você pode estar até com medo, você pode estar ansioso, pode estar preocupado, mas se você não ressignificar essa situação, você vai perder o gerenciamento da sua casa. E se você perder o gerenciamento da sua casa, vai ficar muito complicado, porque está todo mundo em isolamento, né, social, não tem para onde correr. Se a sua casa não for um porto seguro, vai ser difícil. As emoções vão, né, vão se embolar e aí ninguém vai conseguir entender ninguém, os atritos vão aumentar, os casais vão começar a ter problemas, os filhos vão começar a ter problemas emocionais, problemas comportamentais. Então, pai e mãe, respira. Sabemos que a situação é difícil, que a situação ela não está sendo bem explicada, né, para nós, mas nós somos seres inteligentes, somos seres adaptáveis, somos seres que podemos modificar o nosso comportamento e gerenciá-los.
Então, esse é o momento de fazermos a escolha de gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para a gente conseguir ter um comportamento que sobreviva a esse momento de crise no país e mundial, né? Você falou uma coisa muito interessante, você falou do medo. E o medo, ele é aprendido, né, gente? Então, assim, o que a Patrícia está dizendo é, quando a gente sente medo, e tudo bem a gente sentir medo dessa situação, porque é o que ela falou, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Se a gente olha as informações, a gente se desespera, né? Então, tudo bem sentir medo, mas quando a gente sente medo e a gente não consegue ter controle sobre esse medo, a gente não consegue lidar bem com ele, a criança, ela está absorvendo isso. Ela observa e ela absorve também. A criança não é como a gente que consegue muitas vezes falar das suas emoções, nomear as suas emoções. Ela demonstra isso no comportamento dela. Então, se ela sente no ambiente ali um medo diante dessa situação nova, que é a pandemia, que é o coronavírus, e ela absorve isso, ela reproduz isso. Ela vai e copia essa atitude de desespero, de medo, e sem saber mais ou menos o que está acontecendo. Então, é o que a Patrícia falou, a gente não tem como explicar muito bem, porque a gente também não está entendendo. Então, se a criança ficar com medo de algo que ela nem sabe o que é, ela já vai para o âmbito do contagioso e aquilo já vai virar um grande monstro, um fantasma, sinônimo de morte, de doença o tempo inteiro, né? Então, não dá para a gente ficar botando medo na criança. Acho que é momento da gente tentar ajudá-la a entender de forma mais concreta o que está acontecendo e o que a gente faz para se prevenir, né? E todos nós fazermos isso também. Porque o que está acontecendo aí com a mídia é isso, né? A televisão, as informações geram medo na gente, a gente se desespera e a gente gera medo nos nossos filhos também, diante desse negócio que a gente não sabe. Com certeza, a saúde mental dos pais influencia na saúde mental dos filhos. É por isso Exato. essa questão da gente tentar manejar, gerenciar as nossas emoções para que na nossa casa a gente consiga também gerenciar os filhos, né, a casa, porque são tantos desafios nesse isolamento, né? Então, a casa que precisa ser arrumada e você arruma, aí a criança vai lá e bagunça. Isso, né, gera um sentimento de puxa vida, eu acabei de arrumar. Isso já acontecia antes do isolamento, né? Só que antes você poderia falar, opa, vou pegar a energia dessa criança e vou gastar numa pracinha. Vou investir, né? Vamos ali embaixo comer um açaí, vamos ali embaixo dar um passeio, visitar a titia, a vovó, o vizinho. E agora não tem mais essa válvula de escape, não tem mais esse lugar para ir. Então você precisa tornar a sua casa o lugar que a sua criança ela consiga gastar um pouco a energia dela, né? Que ela consiga também manter a saúde mental dela. Então, os pais eles precisam tomar cuidado tanto com a sua saúde mental quanto a saúde mental das crianças, porque a gente fala de saúde mental, pensa só no adulto, mas as crianças também, elas também têm as questões emocionais delas, questões psicológicas que precisam ser trabalhadas, precisam ser elaboradas. E o pai e a mãe é o vínculo, né, maior que essa criança tem para aprender. E sobre isso eu queria até dar uma dica aqui, só que antes de dar a dica, a Viviane falou lá em cima que a filha dela faz aquilo que eu... Acho que é aquilo que eu dei como exemplo, né, Viviane? Mas por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Né? Tá nessa fase, acho que de 5 anos, e é exatamente essa fase da curiosidade. Então, a gente tem que conseguir explicar de forma concreta para essa criança. A Amanda também botou ali em cima que a filha dela tá numa fase de 5 anos também, que tá muito assim, quer fazer coisa de artesanato, vê videozinho na internet, quer fazer coisa de artesanato, e a Amanda tá incentivando isso. E aí me fez lembrar da fase que o Erison vai falar que a partir dos 6 anos, dos 6 aos 11, que é essa fase que a criança tá na escola, que é a fase da produtividade, né? Então é a fase que a criança ela se sente muito útil e ela quer produzir algo. E aí a gente entra nesse movimento que a gente estava falando aqui. Agora essa criança não está mais na escola. Então, toda a energia dela, em que ela utilizava para produzir na escola, ela está fazendo em casa. E às vezes ela está fazendo com os recursos que ela tem. Nem sempre são os melhores para a gente que é pai e mãe, porque quer pintar uma parede,
quer, quer fazer uma arte, né? O que a gente considera negativo, mas para aquela criança é uma produção, uma coisa artística. Então, também acho que a gente precisa pensar, por exemplo, nesse momento, em modos de continuar fazendo essa criança ser produtiva em casa. Ela precisa ter esse estímulo que ela tem na escola em casa, já que agora ela está em casa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, quando a gente for falar dessa questão da rotina e tudo isso. O que eu queria trazer para vocês? A Patrícia está falando aqui de conseguir regular as emoções, conseguir identificar as emoções e lidar bem com as emoções. Né? É muito importante que nós adultos entendamos o que a gente está sentindo nesse momento e que as crianças também possam entender. Então, eu vou mostrar um recurso aqui para vocês que eu tenho utilizado com os meus clientes, meus mini clientes, né? E tem sido muito bacana. Claro que esse recurso eu utilizo como psicóloga, mas ele não é uma coisa difícil. Aquilo que a gente faz dele como ferramenta na terapia que é um diferencial nosso. Mas você como pai, você como mãe pode fazer também em casa. O que eu fiz, Patrícia? Um diário das emoções. E aí isso vai para qualquer idade. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ver se vocês conseguem ver aqui. Ó. Um diário feito de papel mesmo. Né? Papel ofício, porque esse daqui você vai confeccionar junto com a criança. Isso serve para qualquer idade, por quê? A idade que a criança já é alfabetizada, que sabe ler e escrever, ela pode escrever o que está acontecendo no dia a dia dela. A idade que a criança tem 3, 4 anos que ainda não sabe ler e escrever, ela pode expressar isso através de desenhos. Então, o que a gente tem aqui? Eu botei 4 emojizinhos que são as emoções primárias. Então, temos a tristeza, a alegria. Gente, eu desenho muito bem, né? Vocês estão vendo aí que desenho maravilhoso. Tá lindo, tá lindo. Ainda bem que eu sou psicóloga, porque como artista não ia dar certo, não. Esse diário eu fiz com um dos meus clientinhos, meu mini cliente. E aí, aqui é a alegria, aqui é a raiva e aqui o medo. Essas são emoções que a gente chama de emoções primárias. Então, primeiro a gente começa ensinando as crianças essas emoções para depois ensinar as outras. E aqui dentro, a gente começa a desenvolver um trabalho do seguinte modo. Vocês estão vendo aqui, ó, essa bonequinha aqui? É similar? Parece com alguém? O que vocês acham? Essa daqui eu tentei me desenhar, né? Eu acho que ficou bem parecido. E aqui, se vocês olharem, vou bem aproximar, ó. Tem uma legenda de cores. Cada cor dessa representa uma emoção. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai ensinar aquela criança a identificar a emoção e em que parte do corpo ela sente aquela emoção. Então, por exemplo, aqui onde a gente tem amarelo é a alegria. Você vai perguntar para aquela, você vai pedir primeiro para ela desenhar o bonequinho que representa ela. Isso se ela tiver destreza para desenhar. Senão, você pode desenhar para ela. Se seu filhinho tiver 2, 3 anos, você desenha para ele o bonequinho que tem a ver com ele. E aí você vai perguntar para essa criança qual a parte do corpo dela que ela mais sente alegria. Quando ela está alegre, onde no corpo dela ela sente mais alegria? Geralmente as crianças vão falar que é na boca. Tá vendo aqui minha boca com um pouquinho amarela aqui em cima? Vai dizer que é a boca amarela. Vai dizer que é nos braços, porque a criança quando fica alegre, ela mexe os braços, ela quer pular. Aí vai ser nas pernas também. Então, aonde tiver, onde ela disser que realiza as emoções, você vai pintar daquela cor. Você está ajudando a criança a identificar onde na parte do corpo dela ela sente aquela emoção. Por exemplo, a raiva. Quando você pega a raiva que está de vermelho. A raiva que é vermelho, ó. Quando você pergunta para a criança quando ela está com raiva, como é que fica o corpo dela? Ela logo faz isso daqui, ó. Né? Ela mostra no rosto aquela raiva. Então aqui a minha bonequinha, eu pintei a cara toda da boneca de vermelho. E assim você vai fazendo com cada uma dessas emoções. Isso aqui a gente fala na psicologia, na TCC vai falar que é psicoeducação das emoções, né? Na fenomenologia existencial a gente não tem um nome para isso, então eu dei um nome. Se chama identificação das emoções. Eu dei o meu nome, me dá um nome. Que é a identificação das emoções. Você está ajudando aquela criança a entender o que ela sente. Então, nesse momento da quarentena, por exemplo, o que ela está sentindo? Possivelmente um monte de emoções que ela não sabe identificar. Então, só esse desenho já ajuda ela a entender muito do que ela está sentindo naquele momento. Por exemplo, quando ela está com medo. Onde ela sente esse medo? O medo aqui é o azul. Ela sente aqui nessa área do queixo porque fica tremendo, porque fica assim, a boca abre. Ela sente esse medo no coração, porque o coração às vezes acelera. Nas perninhas, porque a perna fica tremendo. Então, a gente ajuda ela a entender de onde vem o medo e de que ela está tendo medo.
né? Então, eu acho, gente, que essa aqui é uma boa dica para a gente poder trabalhar com as nossas crianças. Olha só o que eu fiz aqui nas outras páginas. Cada página em branco tem uma carinha. Então, em cada página, a criança vai escrever o referente à carinha. Por exemplo, aqui é alegria. Quando ela está alegre, ela vai escrever o desenho nessa página da alegria. Quando ela está triste. E aí vai. Quando ela está com medo. E aí a gente tem as outras emoções, como timidez também, como nojo. Então, assim, cada dia que ela sentir uma emoção, você vai lá junto com ela, numa página que tem a carinha da emoção e pede para ela desenhar ou escrever. Quando ela não tem a idade, nem para desenhar muito bem, nem para escrever, você vai perguntar para ela, o que você sentiu hoje? Ah, medo. Medo de quê? Sei lá, do coronavírus. Aí você vai desenhar a situação junto com ela e vai educá-la, vai mostrá-la que emoção é essa que ela sentiu e ajudá-la a pensar em formas de não sentir mais medo disso. Né? Então, acho que é muito válido para a gente trabalhar as emoções das crianças e a nossa também, né? Porque a gente Sim. também, às vezes, não sabe lidar com a nossa emoção. Eu tô olhando esse diário das emoções e tô vendo até que o adulto pode utilizar também, porque pode acontecer desse adulto também não ter sido educado, né, sobre as emoções. Então ele vai aprender também sobre as suas emoções e ele vai poder gerenciar, né, quando ele está sentindo medo, quando ele está sentindo alegria, tristeza, né? Quando ele está preocupado com alguma coisa e ele vai lembrar dessas questões. Sentiu uma dor de cabeça, opa, peraí, isso aqui pode ser, né? Oh, eu estou muito preocupado, será que é um medo? Né? Porque a emoção ela sempre está associada a uma resposta fisiológica. Então, sempre o seu corpo, quando você sentir alguma emoção, ela vai se manifestar nas suas expressões faciais, vai se manifestar no seu tom de voz, vai se manifestar no seu comportamento também. Então, se a gente consegue identificar o que a gente está sentindo, a gente consegue intervir também em algum comportamento que pode estar sendo um comportamento de evitação, pode estar sendo um comportamento disfuncional naquele momento. Isso é muito bacana, Laís. Muito bacana. Exatamente. Eu acho que o Diário das Emoções é válido para todo mundo, hein, gente? E escrever mesmo, sabe? Porque é bom, porque é catártico. Você fala do que você está sentindo e você pensa em como lidar com isso. Patrícia, a gente tem pouquinhos minutos. A gente tem 8 minutos e eu acho que é muito importante a gente falar da questão da rotina, do trabalho que agora mudou, da escola. E eu vou deixar você falar, eu complemento só. Tá, então só pegando essa questão da escola, né, que tem sido uma problemática. Geralmente é na fase do operatório concreto, que é de 7 a 11 anos de idade, que a criança iniciou essa escolarização. Aí a criança, ela já está conseguindo ter um pensamento, tem um declínio no egocentrismo, ou seja, ela já não consegue, ela não olha mais as situações somente do ponto de vista dela, ela consegue olhar as situações através de outros pontos de vista, né? Então ela consegue trabalhar mais em grupos, se socializar com as outras crianças. Então vamos observar, vamos pensar um pouquinho na perspectiva dessa criança. Pensa só, começou agora essa situação de ensino online para as crianças. Preste atenção, essa criança antes da pandemia, né, antes do isolamento, ela iria para a escola. E ela tem a obrigação, né, de fazer as atividades escolares, tem os deveres e tal. Mas, em compensação, ela tinha... ela via a professora, via os amigos, e aí ela participava da recreação. Ou seja, ela tinha muitos benefícios que conseguia equilibrar essa questão do dever. Só que aí entrou essa questão do isolamento social. E aí ela não vê mais a professora, não vê mais os amigos, ela não tem mais recreação, ela não tem mais o divertimento, não tem mais a interação social, mas a obrigação de continuar realizando as tarefas escolares continua. Olha só que balança desleal para essa criança. Ou seja, aí quando a criança fala, eu não quero estudar, eu não quero participar disso aqui, aí a gente fala, menino, você tem que estudar, né? Mas essa criança, ela não tem aqueles ganhos como ela tinha antes da pandemia. Então,
tenta olhar com a perspectiva do seu filho, que agora ele só tem a obrigação, mas ele não tem mais aqueles benefícios, né? Então, pai, mãe, cuidado com as palavras que você vai dizer para o seu filho nesse momento de isolamento. Porque essa fase em que ele se encontra é a fase, né, do estágio psicossocial de Erikson, que é a fase da produtividade, não é isso, Liza? Versus Produtividade versus inferioridade. 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 Ou seja, é a fase em que a criança ela vai aprender habilidades que são valorizadas na sociedade. Então, ela vai querer mostrar que ela consegue adquirir certas habilidades, realizar certas tarefas, e se ela ouve que ela não consegue, se ela ouve somente insultos da competência que ela tem, ela começa a gerar crenças nela que ela é uma criança incapaz, que ela é uma criança que ela não consegue fazer as coisas e começa a sentir um senso de inferioridade, um sentimento de inferioridade. Então, nessa questão da escola, né, pais, tomem um pouquinho só de cuidado da forma como você vai falar com o seu filho quando ele está tentando estudar. Porque para ele está sendo muito desleal essa questão de estudar de forma online. Até para o adulto, né, tem a questão EAD, o estudo em EAD, e é difícil que dirá para uma criança ficar sentada numa cadeira e assistindo 4 horas de aula online. Exatamente. É muito difícil mesmo, assim, é uma nova adaptação que ela está tendo, né? Exatamente. E a questão da rotina, né, que a gente falou também. Da rotina tudo modificou, né? Então não pode mais sair, não pode mais fazer as coisas que fazia antes. E a casa, ela começa a ficar completamente desorganizada de aspectos físicos, materiais, de aspectos psicológicos. Daqui a pouco todo vira uma bagunça, né? Que ninguém se encontra mais. Então, uma dica que a gente dá também, né? Que a gente pode dar é a questão do cronograma. Realize um cronograma para dividir as tarefas da sua casa, para explicar à criança na fase em que ela se encontra, que ela vai entender, né? Você vai explicar conforme a fase em que ela se encontra. Não esqueça que ela não pensa como você. Então, você explica a ela que ela precisa fazer alguma tarefazinha, ou que ela não pode ficar o tempo inteiro na televisão. Você também tem que elaborar alguma atividade motora para essa criança, alguma atividade que você possa dar um tempo de qualidade também para ela, porque ela requer atenção. Se tiver um cronograma, eu acho que vai facilitar muito. Aqui em casa a gente começou a realizar essa atividade, essa dica, né? E isso facilitou demais, porque a gente começou, enquanto um estava fazendo uma tarefa na casa, o outro estava dando atenção à criança, sabe? E aí, quando eu fazia uma outra coisa, ou um atendimento, meu marido estava com o filho. Então, assim, quando a gente conseguiu dividir as tarefas, dividir as atenções para cada um, isso facilitou a rotina e a dinâmica familiar. Eu acho importante a gente falar nesse ponto também, por exemplo, tem gente que a esposa fica em casa e o marido agora está em casa trabalhando de home office. E aí, nessa coisa de estar trabalhando em casa, às vezes você acaba trabalhando muito mais do que quando você estava 8 horas diárias trabalhando fora de casa. Então, eu acho que o cronograma é importante se você tem filhos, para você também revezar com a sua esposa, não só pelo seu descanso como no trabalho, mas para revezar com a sua esposa, porque também se são 8 horas suas trabalhando no home office, também são 8 horas dela que ela está sem o seu apoio, cuidando da criança, fazendo comida e tudo isso. Então, você consegue dividir assim, terminadas essas 8 horas de trabalho, você consegue também ficar um pouco com a criança para que a sua esposa também possa fazer as coisinhas dela ou descansar, e aí vai revezando, se torna muito mais fácil, né? Porque, por um lado, acho que quem está trabalhando de casa está sentindo o peso de trabalhar muito, mas também as mulheres que às vezes ficam com os filhos porque não trabalham fora, também estão sentindo o peso porque agora está com o filho direto. E aí agora trabalhando como professora também, né? Dando aula para criança. Todo dia tem um certo horário da aula da escola, você tem que fazer aquilo que você não estava acostumado. Então, assim, se você já tem um trabalho de dona de casa e de mãe, agora você ainda é professora. E aí, por exemplo, se a mãe já fica com a criança na hora da aula, lá, online, se o pai pudesse ficar com o trabalho de casa, porque né, tem aula online, mas tem o trabalho de casa que não é aula online.
já ajuda. Porque senão aquela pessoa também fica saturada ali com muita informação e com fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o cronograma também ajuda para fazer essa divisão corretinha, né? Não pesar muito para ninguém. É verdade. Conseguimos dentro do tempo? Conseguimos, temos um minutinho ainda. Patrícia, eu queria muito te agradecer, sabe, por essa ajuda, assim, por essa fala que eu acho que foi muito bem colocada, assim, por você trazer a sua experiência, trazer o que você também sabe de teoria dentro disso. Acho que foi muito enriquecedor, a gente viu as pessoas participando, né? Então, deve ter sido bacana, assim. Muito obrigada, tá, por ter... Né? Travou? Travou, gente? Oi? Eu agradeço o espaço, agradeço o convite, porque para mim também foi bastante enriquecedor e é muito bom a gente poder fazer uma troca de conhecimento e compartilhar um pouquinho, né, das experiências que a gente tem, tanto teórica quanto prática da nossa área. Ai, foi muito bacana, gente. Obrigada a vocês por participarem. Eu acho que foi ótimo. Eu vou encerrar a live aqui, porque senão a gente vai cair, tá? E vamos ter uma próxima live. Aguardo vocês. Tchau, Patrícia. Tchau!